Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje estamos aqui para conhecermos mais um santo, a história em mais um santo do dia. Hoje, dia de São Juan Diego, ou São João Diego, como nós dizemos no Brasil. São João Diego tem a sua história muito ligada. Não temos como contar a história de Juan Diego sem contar a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Porque, como nós vimos agora há poucos dias, a história de Santa Catarina de Labouré está intimamente ligado à história de Nossa Senhora das Graças. Assim também nós temos a história de um santo ligado a uma aparição de Nossa Senhora. Juan Diego era um índio asteca, da classe mais baixa dentro da hierarquia das classes sociais que se distinguiam naquela época, os índios astecas. Mas ele não era escravo, ele trabalhava na roça, tinha uma pequena área de terra que ele cultivava e ele também fazia esteiras, usando o material de um cacto, de um junco daquela região lá do México. Muito bem, ele era casado, tinha uma esposa, mas eles não tiveram filhos, provavelmente por problemas que não podiam gerar filhos. Só que com a chegada naquela região do povo europeu e principalmente dos padres franciscanos, Juan Diego acabou se encantando com a doutrina católica, com a doutrina cristã e foi convertido, ele e sua esposa. Ele tinha um nome bastante complicado antes, complicado para a nossa língua, né? Ele tomou o nome de Juan Diego depois do batismo e a sua esposa passou a se chamar Maria Lúcia. Muito bem, Juan Diego passou então a ir todo final de semana até a cidade do México para escutar a palavra de Deus, participar da missa e também escutar a catequese, ser catequizado pelos padres franciscanos. Sabe quantos quilômetros ele precisava andar? Ele e a esposa dele? 22 quilômetros. Pouco tempo depois, cerca de 5 anos após a sua conversão, a sua esposa acabou adquirindo uma doença e morreu. Juan Diego ficou viúvo e assim achou melhor ir viver com um tio que estava um pouco adoentado. Assim ele ajudava a cuidar do tio e também tinha uma proximidade maior da cidade do México, onde ele poderia ir assistir à missa, participar da missa e também escutar a catequese. E assim ele fazia todo sábado e domingo. Sabe quantos quilômetros? Aí era bem mais perto. Era só 14 quilômetros que ele ia a pé e descalço. Muito bem, no dia 9 de dezembro de 1531, ele estava se dirigindo para a cidade do México para participar da missa e também para ter as suas aulas de catequese. Era 3h30 da manhã, mais ou menos, ele viu uma luz estranha numa certa região da estrada por onde ele estava passando e a hora que ele chegou perto era Nossa Senhora. E Nossa Senhora se dirigiu a ele na língua nativa, que não era o espanhol. Ele tinha aprendido o espanhol já, mas Nossa Senhora conversou com ele na língua nativa e chamou ele de Juanito a princípio, e depois de Juan Dieguito, meu filho, caçula, meu menor dos meus filhinhos. Olha só a ternura de Nossa Senhora. Todas as vezes que eu vejo que eu leio, que eu lembro dessa passagem, eu me emociono, porque de ver como Nossa Senhora se dirige de uma forma tão terna a todos nós. Parece que Nossa Senhora está falando comigo, está falando com você, te chamando pelo teu nome no diminutivo, com todo esse carinho, com toda essa ternura. E Nossa Senhora pediu para que Juan Diego fosse até a cidade do México, conversasse com o bispo e pedisse a que ele construísse naquele lugar onde ela havia aparecido para ele uma igreja, uma capela a princípio. Juan Diego foi até o bispo, mas o bispo primeiro ficou com medo porque estava havendo uma tensão, uma briga entre os índios e os europeus,
e já havia tido um atentado contra aquele bispo. Ele achou que de repente pudesse ser alguma forma de violência que algum índio queria fazer contra ele. Ele demorou para atender Juan Diego, colocou Juan Diego para esperar. Ele foi humilhado, tratado com certo descrédito, mas ele permaneceu obediente a Nossa Senhora. Mesmo assim, ele ficou lá, até que o bispo veio falar com ele. Ele falou que Nossa Senhora havia aparecido para ele e o bispo não acreditou. Falou que depois iria ver a respeito disso, iria pensar e rezar e meditar a respeito. Juan Diego, no outro dia, como de costume, vinha vindo para a cidade do México novamente para participar da catequese e da missa. Nossa Senhora apareceu para ele novamente. Ele falou: olha, e daí, não deu certo você lá com o bispo? Pois é, minha senhora, não deu, o bispo não acreditou em mim. Falou: mas vai lá de novo, conversa com ele, fala para ele que eu quero que construa uma igreja nesse local. E foi de novo Juan Diego falar com o bispo. O bispo atendeu ele novamente, um pouco desconfiado, o bispo estava meio preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo, mas falou para ele o seguinte, falou: Juan Diego, é o seguinte, olha, eu preciso de uma prova. Não dá para acreditar numa aparição assim só porque você está falando. E o Juan Diego voltou cabisbaixo, triste para a casa dele. No outro dia, o que acontece? O tio dele começa a passar mal, começa a ter problema de saúde. E Juan Diego acha que o tio vai morrer. E aí ele saiu correndo para a cidade do México para buscar um padre para dar extrema unção, para dar a unção dos enfermos para o tio dele. Só que no caminho ele não quis passar por aquele lugar onde Nossa Senhora já havia aparecido para ele 2 vezes, porque ele pensou: aquela senhora vai aparecer e vai me cobrar que eu tinha que falar com o bispo e eu não consegui trazer nenhuma resposta para ela. Ele desviou o caminho, mas Nossa Senhora estava esperando o Juan Diego também naquele outro caminho. E falou com ele: o que houve, Juan? O que aconteceu? Por que você está fugindo de mim? E Juan Diego, na sua simplicidade, mas também na sua pureza, respondeu a Nossa Senhora: olha, é que meu tio está passando mal, está quase morrendo. E o bispo não quis falar comigo. Ele quer uma prova de que de fato é a senhora que está aparecendo para mim. Nossa Senhora se dirigiu mais uma vez a Juan Diego numa ternura que nos deixa de boca aberta, nos enternece o coração. Nossa Senhora falou assim: mas Juan Dieguito, não sou eu a tua mãe? Não estou eu aqui? Por que você vai ter medo de qualquer coisa? Eu vou cuidar do seu tio e também eu vou mandar as provas que o bispo quer. Falou: sobe até ao alto daquele morro e lá você vai encontrar algumas flores, algumas rosas. Colhe essas rosas e traz elas para que o bispo acredite. Juan Diego foi um pouco desconfiado, mas obedeceu, porque era época de inverno e no alto do morro tinha neve. Como é que ia ter flores ali naquele lugar? Um lugar que normalmente no inverno não cresce nada lá. Mas ele foi lá e chegou lá, havia rosas maravilhosas, lindas, que ele nunca havia visto tão bonitas na vida dele. Colheu as rosas e levou essas rosas até Nossa Senhora, a princípio, que as ajeitou no seu manto, um manto feito de um cacto daquela região, chamado tilma, um manto que somente as pessoas mais pobres usavam. Enrolou, colocou as rosas de uma forma e pediu para que então o Juan Diego levasse até o bispo. Quando o Juan Diego chegou até o bispo, falou: eu trouxe a prova que o senhor estava querendo. Quando ele abriu o manto e as rosas caíram no chão, o bispo viu a imagem que se formou naquele manto, naquela tilma, que era a imagem de Nossa Senhora. E mais do que isso, as rosas que caíram no chão, aquelas rosas que Juan Diego havia colhido, eram rosas raríssimas, que elas só cresciam numa região da Espanha, que era justamente a região de onde o bispo tinha vindo. E assim o bispo acreditou, pediu perdão ao índio e assim construiu naquele lugar uma capela, que depois tornou-se uma igreja. E Juan Diego também largou tudo o que ele fazia, deu as terras que ele tinha para o seu tio e também os seus negócios, e ele passou somente a viver como um missionário, divulgando a aparição de Nossa Senhora
principalmente para os povos da sua raça, para os índios, principalmente os astecas. E houve uma conversão de milhares e milhares e milhares de povos indígenas à religião católica no México naquela ocasião, diminuindo inclusive a tensão que existia entre os dois povos, salvando a vida de muitas e muitas pessoas. Essa é a história de Juan Diego, que morreu depois com 74 anos de idade, de morte natural, e viveu uma vida inteira dedicado a divulgar a aparição de Nossa Senhora e também a divulgar a devoção ao Santíssimo Sacramento. Uma outra curiosidade de Juan Diego é que ele conseguiu uma graça que naquela época era muito difícil de conseguir. Ele conseguiu que o bispo o autorizasse a tomar a Eucaristia 3 vezes por semana. Naquela época isso era bastante difícil. E nos convém agora perguntar: como é que está a sua vida de Eucaristia? Nós temos a oportunidade de ter a Eucaristia todos os dias na maioria das cidades. Você tem tomado consciência disso? Juan Diego precisou pedir uma autorização para o bispo para poder ter 3 vezes por semana. E como está a sua vida em relação à Eucaristia? Você tem pelo menos adorado Nosso Senhor na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, lá no sacrário, na capela próximo à tua casa? Olha só, Juan Diego precisou, mais uma vez eu digo, da autorização de um bispo para isso. E assim conhecemos a história de mais um santo, que se deixou guiar pelo Espírito Santo, escutou e viu Nossa Senhora, foi obediente ao que ela pediu, e assim ele se deixou transformar, e ele transformou o mundo, salvou a vida de muitas pessoas. Então nós temos que podemos também fazer o mesmo. Nós podemos também escutar a voz do Espírito Santo, atender o seu chamado e fazer a vontade de Deus, transformar o mundo ao nosso redor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. Até amanhã com mais um Santo do Dia. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.